uma visão majestosa do paraíso, com inúmeras figuras celestiais em torno de Jesus Cristo e de Maria, sua mãe. Uma das maiores pinturas em tela do mundo inteiro, medindo 22 metros de largura. No episódio de hoje do Jornada Infinita, você vai viajar ao paraíso do mestre Tintoretto e à República de Veneza, onde viveram personagens marcantes como Marco Polo, e onde até hoje acontece um dos mais bonitos carnavais do mundo. A gente costuma pensar no carnaval como uma festa brasileira, puramente brasileira, que em Veneza o carnaval é uma tradição de mais de 850 anos. Já aproveita para curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Em Veneza, o poder político e o poder da igreja eram e são vizinhos até hoje. A Basílica de São Marcos foi construída praticamente como um anexo do Palácio do Doge. Mas em 1797, a história de Veneza, de 1100 anos como Estado independente, chegou ao fim. Napoleão Bonaparte, sempre ele, invadiu esse lugar, acabou com a República, que no século seguinte passou a fazer parte do Reino da Itália. E o Palácio do Doge virou museu numa cidade que, bem, você está vendo aí, né? É um grande museu. Se você vier a Veneza com pouco tempo, a chance de você escolher essa praça para ver essa catedral é muito grande. O problema é que muita gente pensa o mesmo, né? Tá vendo só? Mesmo em dia de chuva, andar aqui no meio dessa gente toda não é fácil. Agora, se o tempo permitir, as possibilidades de visitas interessantes em Veneza são quase infinitas. Começando, claro, pela Basílica e pelo Palácio do Doge, que fica logo ao lado. O palácio que está de pé até hoje não é o mesmo do tempo de Justiniano, o governante que mandou roubar os restos mortais de São Marcos. Um incêndio no século X praticamente destruiu o primeiro palácio. E àquela altura, a burocracia da República tinha tornado o Conselho de Estado tão numeroso que foi preciso fazer um edifício ainda maior. O Conselho de Estado era uma espécie de parlamento que elegia o Doge na República de Veneza. E além da estrutura de governo, o palácio também servia de residência para o Doge. 3 outros incêndios danificaram o palácio nos séculos XV e XVI. E as reformas aconteceram já em pleno Renascimento. Mesmo assim, os arquitetos decidiram manter o estilo gótico original. As reuniões do Conselho de Estado que elegia o Doge aconteciam nesse salão imenso aqui, de 53 metros por 25. É mais de um quarto da área de um campo de futebol oficial e tudo dentro de um edifício. O Conselho era fundamental na República de Veneza. Era bastante democrático. Faziam parte do Conselho representantes das famílias nascidas na cidade, sem distinção de pobreza ou nobreza. Eu precisei vir aqui para o meio do salão para a gente ver uma das maiores pinturas do mundo. Essa obra aqui tem 22 metros por 9. Consegue imaginar? Você está vendo aqui atrás de mim o tamanho que é essa obra? É também de um dos maiores pintores do mundo, Jacopo Robusti, conhecido mundialmente como Tintoretto. É um dos maiores pintores venezianos, um dos mais conhecidos do mundo. Filho de um tintureiro local. Você entendeu o apelido, né? Famoso pela velocidade com que pintava, era também chamado de Il Furioso. Foi aluno de Tiziano, outro mestre da Renascença, mas por pouco tempo. Dizem que Tiziano ficou com tamanha inveja do talento de Tintoretto que o expulsou do ateliê. Pessoas do mundo inteiro que vêm a Veneza fazem questão de ver essa obra. E é fenomenal. Você consegue ver a quantidade de figuras representadas ali? A tela gigantesca que decora o grande salão do Conselho de Estado mostra cerca de 500 figuras religiosas em detalhe. Todos os personagens importantes estão aqui, de Jesus a Nossa Senhora, aos arcanjos,
passando por grandes eventos do Novo Testamento, como a Anunciação. No centro de tudo, a gente vê o céu empíreo, que na cosmologia do filósofo Aristóteles era o mais alto dos paraísos celestes. Era bem em frente ao empíreo que se sentavam o doge e os representantes das famílias mais ricas de Veneza durante as reuniões do conselho. Era dali que eles acompanhavam os debates e decidiam os destinos da República. Desde a Idade Média, a cidade de Veneza, que era uma república, tinha um Senado. Essa era a tribuna do Senado. E quem ficava aqui era o doge, o equivalente a um rei, governante de Veneza. E o lugar é conhecido como Sala das Preces, porque todos os dias ele rezava para que os senadores viessem aqui ajudar a decidir os rumos de Veneza. Aqui no Palácio Ducal existem duas obras de um dos meus artistas preferidos. Essa aqui é uma delas. Essa se chama Visão do Apocalipse, do Hieronymus Bosch, que é também o autor do Jardim das Delícias, uma obra importantíssima, uma obra fundamental. Aqui a gente vê exatamente o que na visão desse pintor, que foi surrealista muito antes de Salvador Dalí, uma visão do que seria o fim do mundo, o dia em que Deus viria para julgar os humanos. Olhar para Bosch, ainda mais um verdadeiro na minha frente, a própria obra, é fascinante. Não devia ser nada fácil ser prisioneiro do doge, um homem tão poderoso, ainda que eleito democraticamente, era um homem que governava esse lugar aqui com mãos muito duras e tinha prisão para todo mundo. Essa aqui é a única que está aberta e a gente vê a espessura das paredes, todas tinham grades aqui na frente, como a gente está vendo nessa outra. Não dá a menor vontade de passar uma noite aqui dentro, não. Veneza já era uma república poderosa e rica havia mais de 550 anos, quando nasceu um dos seus filhos mais famosos, Marco Polo, o mercador e explorador que descobriu a Rota da Seda, um conjunto de estradas que na Idade Média ligava a Europa à Ásia. Filho e sobrinho de exploradores, Marco Polo nasceu em 1254 em Veneza. E só conheceu o pai e o tio quando eles voltaram de uma viagem à Ásia, 15 anos depois. Lá eles fizeram negócios com o imperador da dinastia Yuan, Kublai Khan, neto do lendário e sanguinário Gengis Khan. Com 15 anos de idade, Marco Polo embarcou com a família numa expedição pela Ásia. Lá eles encontraram novamente o imperador Kublai Khan, que teria ficado impressionado com a cultura e a humildade de Marco Polo. Noutra demonstração de sua capacidade inovadora, Marco Polo foi nomeado emissário diplomático do imperador da Mongólia e durante 24 anos viajou pelo continente fazendo negócios. Só depois disso ele voltou a Veneza, sua terra natal, que àquela altura estava em guerra com Gênova, a outra república marítima da Itália. Ele se envolveu na guerra e acabou preso.
Depois de libertado, resolveu, enfim, sossegar. Marco Polo se casou, teve 3 filhos e ficou rico fazendo aquilo que sabia, comprando e vendendo mercadorias. Na volta de sua primeira jornada pela Ásia, o Marco Polo escreveu um livro para contar sobre as viagens dele e se tornou um best-seller ainda em vida. Foi traduzido para várias línguas. O livro As Viagens de Marco Polo, que influenciou outros exploradores nos séculos seguintes, inclusive Cristóvão Colombo, o descobridor da América. É importante a gente lembrar que o livro foi lançado e se tornou sucesso 250 anos antes da invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg. Marco Polo foi uma cabeça muito à frente do tempo dele e não é nenhum exagero dizer que ele era já um influenciador dos tempos deles, séculos atrás. Um dos grandes mistérios de Veneza, até hoje sem solução, é o destino da sepultura de Marco Polo. Logo ele, um dos venezianos mais famosos da história. Ele pediu em testamento para ser enterrado junto ao pai aqui na igreja de São Lourenço, mas a sepultura desapareceu. As crianças que jogam futebol animadamente na praça em frente nem devem desconfiar da importância histórica dessa construção que deixou de ser igreja no século XIX e que hoje é um centro cultural. Bom, ele está fechado para reforma. É tudo tão bonito que não tinha como não inspirar os artistas da época. E no século VII nasceram aqui, quase ao mesmo tempo, 2 dos compositores clássicos italianos mais famosos. Um deles era Antônio Vivaldi, autor de uma das sinfonias mais conhecidas de todos os tempos. Tenho certeza que você conhece, As 4 Estações. Das 4 estações de Vivaldi, a primavera é a mais conhecida, mas vale a pena ouvir também um pouco do terceiro movimento do Verão. É dinâmico, dramático. Outro compositor veneziano do século XVII, contemporâneo de Vivaldi, é Tommaso Albinoni, autor do Adágio de Albinoni, triste, fúnebre e também belíssimo. A gente costuma pensar no carnaval como uma festa brasileira, puramente brasileira, e às vezes a gente se esquece de algumas coisas. Primeiro, que é uma festa de origem religiosa, vem do latim uma das possibilidades, né? Carne levarium, que seria levar a carne, toda a carne que existisse para comer antes de começar o jejum da quaresma, uma tradição cristã. E a outra coisa que a gente se esquece é que a gente não inventou essa ideia de sair pelas ruas mascarado, fazendo graça, mudar os valores, né? Inverter os valores na época do carnaval para fazer brincadeiras e se vestir com outras roupas, por exemplo, mascarado. Aqui em Veneza, o carnaval é uma tradição de mais de 850 anos. Eu parei aqui para descansar um pouco depois de tanta caminhada, parei diante dessa loja que vende máscaras lindíssimas, são de papel machê, são feitas por artistas locais, tem de todo tipo, né? Mas a mais interessante, eu estou até pensando em comprar uma para mim, é a do médico da peste. Quando teve a peste, os médicos saíam com máscaras imensas para proteger seus narizes do cheiro ruim que vinha das ruas e também para poder atender os doentes. Vou ver se eu encontro uma. Conta a tradição local que o carnaval em Veneza começou a ser comemorado depois de uma vitória importante da República, depois de uma vitória sobre o Patriarcado de Aquileia,
Aquela mesma cidade vizinha em que a tradição afirma que São Marcos foi bispo por volta do ano 60 depois de Cristo. A população gostou da festa, do carnaval e manteve a tradição ao longo dos séculos até que em 1797, depois que Napoleão conquistou Veneza, acabando com a República e passando sua propriedade para o Sacro Império Romano Germânico, bem, aí veio o imperador alemão chamado Francis II, que resolveu acabar com a festa. De todas essas máscaras fascinantes, algumas engraçadas, outras assustadoras, aqui em Veneza, a que eu mais fiquei interessado, que me chamou a atenção, foi essa aqui. Porque ela tem uma história incrível. É a máscara do médico da peste. Médico della peste, eles dizem em italiano, porque na época da peste, por volta do ano 1350, os médicos, e nem sempre eram médicos, às vezes voluntários, colocavam máscaras como essa para poder visitar os pacientes e não ser contaminados. É muito parecido com o que a gente viveu recentemente com a nossa pandemia. Naquela época foi muito maior, no entanto. Morreram mais de 75 milhões de pessoas pelas contas mais conservadoras. Pode ter sido até mais que isso. Só que virou uma máscara meio aterrorizante, porque era aterrorizante também ver a chegada do médico. Ele chegava nas casas para contar os mortos, para saber quem estava doente. Não dá vontade de ver uma criatura dessa na frente, né? Mas no Carnaval de Veneza faz muito sentido. E eu fiquei com vontade de sair pela rua aí, assustando as pessoas. Você está com medo? Você tem medo se aparecer uma dessa na tua frente? Outra arte popular que se tornou marca de Veneza é a criação artesanal de peças de vidro. Os artesãos vivem e trabalham em duas ilhas que compõem o arquipélago veneziano, as quase homônimas Murano e Burano. É incrível pensar que a fabricação do vidro surgiu ainda no tempo de Jesus, no Império Romano. Lembrando aqui que em Pompeia, a cidade que foi em 79 destruída pelo vulcão Vesúvio, foram encontrados muitos artefatos de vidro, mas foi aqui em Veneza que essa arte ganhou a proporção de realmente ser uma arte, a fabricação de vidro, peças que são pequenas obras de arte. E todas elas aqui são fabricadas na ilha de Murano, que faz parte desse arquipélago que forma Veneza. Então a gente, além de visitar tudo que a gente está vendo, a gente fica encantado com tanta beleza feita em vidro, com todas essas cores. Tem de tudo, né? Eles fazem até utensílios domésticos, copos, mas tem algumas peças que são realmente incríveis. As gôndolas, que antigamente eram os táxis da cidade, bom, agora elas são atração para turista. Custa caro passear de gôndola, não menos de 80 euros, aproximadamente R$400 por pessoa. É uma questão de orçamento. Veneza é mesmo uma grande visão, uma viagem para uma bela época que não volta mais e justifica todos os seus apelidos. Rainha do Adriático, Cidade Flutuante, a Sereníssima.